Bom dia pessoal, meu nome é Franco, eu sou mantenedor do site no Face, da page, no caminho do autoconhecimento. Como vocês viram, eu acabei de mudar um pouco o cenário, né? Agora eu vim para a cozinha. Normalmente eu estou no quarto da Brida. Hoje eu resolvi vir para a cozinha porque está muito cedo, mas durante a noite eu fui assolado a respeito de um tema que eu tenho observado bastante e que eu queria tocar hoje. Entrando em muitas comunidades, especialmente aquelas comunidades de depressão, as comunidades de pânico, de ansiedade, eu tenho notado muitas pessoas conversando a respeito de eventos que ocorreram nas suas vidas e o tempo todo trazendo esses eventos à realidade como se eles tivessem ocorrido ontem. É o que a gente chama de ressentimento. E eu converso com essas pessoas, a impressão que me dá é que esses eventos ainda estão ocorrendo na vida delas, embora sejam memórias de anos muitas vezes. É o caso daquela senhora que teve um desentendimento com o marido e todos os dias passou, do restante da vida do casal, passou relembrando, remoendo aquele sentimento dentro de si. Ora, veja como uma pessoa consegue sobreviver numa relação positiva, bacana, legal, remoendo essas coisas, não é? Se todos os dias ela remoe, olha, ele me traiu, olha, ele não foi elegante comigo, olha, ele foi descortês. E o pior é que muitas das vezes esse homem, que também tem uma esposa que não é perfeita, afinal de contas não é perfeita, assim como ninguém passa a ter como referência da esposa ou essa senhora do seu marido referências equivocadas em função de um momento. Vamos dar um exemplo. Às vezes, por questões da vida, há uma atitude mais agressiva da mulher com relação ao esposo, do esposo com relação à mulher, e aquilo fica, e aquilo traumatiza, ou às vezes nem traumatiza, mas de toda maneira a pessoa fica o tempo todo relembrando aquele ocorrido, aquele fato. No meio de uma discussão, imagine você que esse fato é colocado à mesa, né? E vai tornando a relação entre marido e mulher muito ruim, assim como a relação entre mãe e filho. Imagina uma filha que desobedece à mãe e por conta dessa desobediência ocorre um acidente ou algo do tipo, e a mãe fica relembrando essa filha toda vez. Gente, isso é ressentimento. Isso causa problemas muito sérios. E não só o relembrar é o que eu me refiro, mas é o sentir novamente. Então, ela não somente relembra, como ressente aquilo. A vida da pessoa se torna um tormento. E a vida de quem convive com essa pessoa, um tormento maior ainda. Quantas e quantas pessoas que eu converso, e daí você pergunta, pô, tudo bem, você está bem, como é que está teu casamento? Meu casamento está um lixo. E conversando com a pessoa, você vai vendo que essa pessoa guarda uma série de memórias, né? Muitas das vezes, como eu disse na última gravação, vem o mimo. Essa pessoa, ela criou uma fantasia de casamento, e óbvio que, como todos nós somos humanos, essa fantasia não se realizou, e a partir daí ela começa a hostilizar tudo aquilo que não é do jeito que ela quer, ou do jeito que ela queria, ou do jeito que ela pensou, ou do jeito que ela sonhou. Eu li um livro chamado Complexo de Cinderela e é interessantíssimo, eu gostaria que vocês lessem. Então, da mesma forma o homem, né? Eu me vi muitas vezes assim, porque eu fui educado tendo como modelo a minha mãe, que era uma mulher antiga, e quando eu me casei, depois nos relacionamentos que se seguiram, eu custei a me adaptar a esse novo modelo de mulher, né? Então, eu mesmo me vi mimado. Eu disse, poxa,
eu tenho que não exigir alguma coisa. E aí vai também o que eu disse, é a capacidade de lidar com a frustração. Ou seja, eu muitas vezes me senti frustrado e essas pessoas se sentem frustradas com o outro o tempo todo. Mas a questão fundamental é, o outro é como é. Nós é que muitas vezes queremos que o outro seja como nós gostaríamos que ele fosse. E aí se estabelece exatamente essas relações muito ruins, porque a esposa querendo mudar o marido querendo mudar a esposa, e os dois não mudam, daí começa-se a entrar naquele ressentimento diário, no remoer coisas, né, que vai se criando uma relação muito ruim. E nesse aspecto, imagine quando essa pessoa está para voltar para casa. Nossa, a esposa, vamos imaginar, então o marido está trabalhando e a esposa tem toda essa situação dentro dela. De repente, o simples fato dela imaginar o marido voltando às 5 da tarde já a põe em estado de ansiedade. Evidente, ela tem medo ou ela não quer que aquele cidadão, que é a projeção, que é aquilo que ela nunca quis para ela, volte para casa. E daí ela começa a se defender do marido, mas não do senhor João Maria da Silva, mas do Joãozinho que ela sonhou. E ela acaba não dando nenhuma oportunidade para ele e tampouco para ela. Então, gente, esses são os ressentimentos que são muito comuns nas crises de ansiedade, nas depressões, porque é evidente, essa pessoa começa a ficar desgostosa, começa a ficar amargurada e a partir daí pode até entrar num processo de ansiedade moral, onde ela se sente ansiosa porque acaba ou quer procurar outra pessoa, ou porque ela se sente culpada por não gostar do marido, ou ela se sente culpada porque ela não recebe bem o marido, e assim por diante. Gente, isso vale com relação a seu chefe. Mas o meu chefe não é aquilo que eu sonhei, meu chefe me dá bronca, eu odeio tomar bronca. Gente, de novo, lidar com frustrações. Óbvio que a bronca ela tem que ser construtiva, evidente. Então aqui ninguém está dizendo aquela bronca onde a pessoa inferioriza a outra. O que eu estou falando é a bronca no sentido de dizer, olha, você não fez corretamente, por favor, melhore, atente para esses pontos. Esse feedback é muito positivo, né? Mas para muitas pessoas lida com a sua incapacidade de se frustrar, né? Lida com a autoestima muito baixa que essa pessoa tem. Então, eu não gosto de uma bronca. Imagina aquele marido chegando e vê a casa toda em frangalhos e conversa com a esposa e diz, olha, você não limpou isso, não é? A nossa casa não está legal. E a mulher interpreta como se fosse uma facada no seu peito. Em suma, essas situações de ressentimento, quando elas vão se acumulando, causam vários problemas. Então, e uma coisa também que é muito importante e que eu sempre falo é que nesses momentos de ressentimento vale o que Jesus disse, não é? Ou seja, perdoar. Mas, Franco, o que é o tal do perdão? Assim como numa das minhas gravações eu falei que amor é uma decisão, perdão também é uma decisão. Mas que decisão? Decisão de não colocar mais aquilo na mesa. Decisão de fazer com que a cada momento que eu me lembrar de algo, nesse ressentimento, eu mude meu foco. Ou seja, veio aquela lembrança de que a minha esposa não limpou a cama, eu vou mudar meu foco. Eu vou ler um livro, eu vou ligar o rádio, ouvir uma boa música, e etc, etc. Ou eu vou fazer FT. Não é? Então, para quê? Porque ninguém consegue sobreviver dessa forma. Nenhuma relação, nenhuma pessoa, absolutamente ninguém. Eu vou muito mais além. Eu converso com pessoas que de fato assumiram que o outro
seja esse outro marido, esposa, mãe, tio, avô, chefe, de que o outro é o único responsável pela sua vida, na medida em que o outro consegue causar uma desgraça monumental. Gente, óbvio que o outro faz mal, e óbvio que o outro causa desgraças monumentais, mas a dor, quem a sente somos nós. E o perdão diz exatamente tomar uma decisão para que a gente não viva escravizado à dor, escravizado aos ressentimentos, escravizado ao falar mal do outro, ao pensar mal do outro. Então, perdão é uma decisão. E nós podemos usar a EFT para isso. E hoje eu vou introduzir um pouquinho da EFT positiva. Como é que funciona até agora? Como é que a gente tem trabalhado EFT? EFT nas relações negativas. Então, eu vou simular um caso, eu não me lembro... Vamos lá. Eu estava aqui pensando, né, antes de fazer a gravação, e eu realmente acho que não tenho um caso muito presente de alguém que tenha me magoado e que eu tenha tido ressentimentos, mas acabei me lembrando de algo. A certa altura, claro, eu sou casado pela segunda vez e a minha esposa tem outros filhos, e como eu disse, naquela ânsia de querer que o mundo seja como eu quero, óbvio que eu tive que assimilar as pessoas que vieram a viver comigo, a conviver comigo, e óbvio que é a história de cada uma, e a gente infelizmente não consegue tornar as pessoas da maneira como nós queremos. Então, a certa altura eu comecei a ruminar muito, eu comecei a falar e a pensar sempre na mesma coisa, né? E aí um belo dia, eu descendo as escadas, eu resolvi que aquilo não era legal, quer dizer, estava me fazendo ter um preconceito violento quanto às situações. Eu estava ressentindo uma determinada situação. Essa situação eu vou chamar de situação, né? E vou fazer a EFT nos modos comuns. E em seguida eu faço a EFT positivo. Agora, lembrando, EFT comum, né? Eu tenho no meu caderninho uma série de itens que, olhando para o espelho, conversando comigo no espelho, eu levantei. Então, um desses itens, naquele dia descendo a escada, e aí não foi nem diante do espelho, mas foi na escada, descendo a escada, me veio um clarão de que eu não queria mais ruminar situações com essa determinada pessoa. E aí eu fui fazer o meu EFT. Dei uma nota, e a nota era 9, e eu fui para o EFT convencional. Então vamos lá. Apesar de eu sentir uma tremenda aversão por essa pessoa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de sentir uma tremenda aversão por essa pessoa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de sentir uma tremenda aversão por essa pessoa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu sinto aversão. Toda vez eu fico pensando naquilo que essa pessoa me fez. Ela me fez muito mal. Eu fico pensando nas vezes que ela me maltratou, nas vezes que ela foi rude comigo, nas vezes que eu podia ter, nas vezes que ela me rejeitou, nas vezes que ela me fez sentir um zero, nas vezes que ela me fez sentir um intruso, e assim por diante. Então eu fui fazendo o meu EFT exatamente nessas questões negativas. E percebam que o tempo todo fui eu que senti. Ou seja, provavelmente essa pessoa talvez não tivesse absolutamente nada de vontade de causar tudo isso em mim, mas eu senti desta forma. Então veja, não quer dizer que a pessoa tenha querido me magoar, mas eu me magoei. Olha que interessante. Ou seja, fui eu. A questão foram as minhas defesas. A questão foi o meu estado de espírito, foi a minha autoestima.
E isso acontece demais comigo. Eu não sei se acontece com você, mas putz, comigo, quantas vezes eu não me sinto dessa forma? Alguém me tratou mal, a pessoa não gosta de mim, etc. E olha, normalmente não é nada disso.